C'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marions-nous? Oui, mon amour. Marions-nous. Si c'est une fille, on l'appellera Lolette. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé d'être le père de Lolette. Mais que vous êtes bête, monsieur Godard. Alô, cinefilias. Olá, pessoal. Tô aqui com o pessoal da turminha de sempre, a Chay do Delirium, a Karen do Tilt, o Rafael, aqui do Pipoca Radioativa, e aqui uma participação especial do João, né? Que vai fazer a tradução nesse momento que a gente está com uma presença ilustre, né? Que é nada mais, nada menos que Michel Hazanavishiu. Tcharam! Dá um tchauzinho assim, Michel. Fala pra ele lá. Bye for the camera. Michel, it's nice. It's a pleasure. It's a great. We are thankful to have you here. Michel está aqui para promover o novo filme dele, que é O Formidável, com a grande estrela Luiz Garrel. Eu queria saber, se você perguntasse para ele, se de cara ele já pensou no Luiz Garrel, que o Luiz Garrel hoje é um ícone, né, o novo, o queridinho da França hoje no cinema, né, no cinema. Eu queria saber se de cara ele pensou no Luiz e se ele precisou de um teste, como é que foi isso? Non, j'ai pensé à lui dès le début de l'écriture en fait, et j'en ai parlé, parce qu'il vient vraiment d'une famille du cinéma d'auteur français, et donc je trouvais qu'il avait le charme qui allait très bien au personnage que je voulais avoir, et donc c'était mon premier choix. Non, je ne lui ai pas fait passer de casting. Ele disse que quando ele começou a escrever, desde o início mesmo, ele já pensava nele para fazer o filme, porque ele é um artista que já vem de uma família que trabalha com cineastas franceses e que ele possuía todo o carisma, tudo que era necessário para fazer o personagem precisava de nada mais nada menos que Jean-Luc Godard. A minha primeira dúvida é o que faz você querer discutir tanto o cinema dentro do cinema, essa metalinguagem dentro do próprio cinema? Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien, parce que je trouve que c'est intéressant d'explorer le langage du cinéma, et que quand voilà, donc des fois je prends des sujets qui sont le cinéma, comme le cinéma muet ou là Godard, justement parce que ça me donne la possibilité d'explorer d'autres manières de raconter des histoires, de jouer avec l'outil de cinéma. Et c'est comme un jeu que je propose aux spectateurs. Je dis voilà, tu sais qu'on est au cinéma, je sais que tu sais qu'on est au cinéma. Donc le cinéma est entre nous et on joue avec ce langage. Ele disse que ele gosta bastante disso, que é algo que é o que ele gosta e que é uma maneira dele explorar a própria linguagem do cinema, do que é trabalhado no cinema, do que não é trabalhado no cinema, que é uma forma de ir de frente com o cinema muet, o cinema de Godard, e assim é o que ele gosta. Primeiro filme que eu tive, o primeiro contato com os seus filmes foi O Artista. Eu achei muito interessante, foi um filme muito bonito a respeito do cinema mudo e da passagem do cinema mudo para o cinema falado. E o seu filme atual é a respeito do Godard, e por que motivo você opta pela ideia da ficção e não pela parte documental, que seria uma coisa... Aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, se trabalha muito a ideia do documental. Mais je crois qu'il y en a eu plusieurs des documentaires sur Godard, j'imagine. Là, en fait, justement, ce qui m'intéressait, c'était de le mettre dans un univers de fiction. Et alors, pourquoi j'ai travaillé sur Godard? En fait, parce que je suis tombé sur le livre qui est écrit par son ex-femme, Anne Wiazemski. Et c'est le film qui m'a plu, et c'est le livre et l'histoire qui m'a plu. Une histoire d'amour, de la place pour faire de la comédie, un jeu formel qui jouait avec les images, un peu le souvenir qu'on a des images de Godard. Et tu veux traduire peut-être déjà ça? Ele disse que já tem uma coisa de documentário muito grande, por isso ele quis passar por uma perspectiva mais ficcional, e que é algo que ele gosta. E que ele, sobre o Godard, tudo isso que eu falei, já tinha algo muito grande disso, que ele explorou na parte escrita de Godard, principalmente do que ele escreveu para suas mulheres. Também um ponto muito importante é trabalhar o que vai lembrar o Godard no cinema. O cinema
a novela vague, o cinema francês pro Brasil, foi, para quem estuda cinema, é um momento em que a gente estuda só o cinema francês. E aqui a gente tem muito anseio do próprio cinema francês, a própria Lyon 2, são muito renomadas dentro da academia, dentro do cinema. Só que os seus filmes, existe uma linguagem muito própria da própria Nouvelle Vague. E uma coisa muito interessante, né, tanto dentro desse filme quanto no primeiro filme que eu assisti seu, é que você retrata a linguagem da época atualmente. Isso é muito interessante de você relembrar modos de fazer cinema que teoricamente são estilos de diretor e você traz para o seu filme como seu. Justamente como que é esse processo de você trazer essa ideia de um estilo de um outro tempo, de um outro diretor, um jeito que teoricamente aquele diretor trabalharia somente daquela forma e você muda, você mistura dentro da sua própria direção. Quer saber o porquê? Essa parte mais de como é esse processo de direção, de mudar a sua própria linguagem. Eu vi que ele usou alguns elementos que Godard usava muito nas películas dele. Sim, é justamente umas isso. cores, né? En fait, comme je fais des films aujourd'hui pour des gens d'aujourd'hui, et ben forcément il y a l'esprit, la manière de raconter, le rythme sont forcément des choses d'aujourd'hui, parce que je m'adresse à des gens d'aujourd'hui. Mais dans la forme, j'aime bien reconstituer, en plus tout ça ce sont des films d'époque, et j'aime bien reconstituer des manières de faire qui étaient un peu de l'époque, parce que ça joue sur le cliché qu'on a de ces époques-là. Et en fait ça a commencé parce que, tu veux traduire ça peut-être? Ele disse que ele faz o cinema dele para as pessoas de hoje que vão assistir e que quando ele vai trabalhar um cinema de época, que ele gosta de explorar bem o que tinha naquela época, o que era falado, as influências daquela época, para que ele possa retratar isso de uma boa maneira, porque se ele não fizesse seria uma coisa um tanto muito clichê. En général, quand les réalisateurs font des films d'époque, ils reconstituent ce qu'ils filment, mais ils ne reconstituent pas la manière de le filmer. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstitué aussi la manière de filmer, mais en l'adaptant quand même à aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le rythme et tout ça. Et quand j'ai fait The Artist, j'ai fait un peu... Je voulais faire un film muet, noir et blanc, donc j'ai pris le sujet qui me permettait que le fond et la forme soient ensemble. Ele disse que quando as pessoas vão fazer um filme de época, elas têm o hábito de fazer só sobre o que eles estão filmando, mas quando ele vai fazer, ele gosta de pegar todo um contexto e transmitir ele para nossa época, transmitir ele de uma maneira muito forte. Ele disse que que ele já fez arte, que quando ele fez um filme em preto e branco, que ele queria transformar isso de uma maneira que nós de hoje pudéssemos ter uma perspectiva do que foi o filme preto e branco. Uma maneira de introduzir todo o ritmo, toda a métrica daquela situação. Uma coisa que nós temos muito, isso já é uma pergunta mais pessoal, o que me motivou a fazer cinema é que eu queria contar a história, não histórias particulares, mas a história através do cinema. Só que quando a gente entra na universidade, a gente tem muito essa ideia de montar projetos e escrever projetos. Você acaba saindo da ideia de filmagem e você passa mais para a parte acadêmica e textos. E a forma com a qual ele contou é realmente esse oposto. E isso é muito interessante porque aqui não é trabalhado. Enfin, le but de tout ça, c'est de trouver ce que vous avez exprimé. Des fois, pour certains, ça se passe dans les histoires, pour d'autres, ça se passe dans la forme, dans la manière de raconter. Mais en fait, il faut se trouver soi-même, c'est le but de chacun. Donc l'université, elle vous donne des clés, elle vous donne mais il ne faut pas trop obéir non plus. Ele disse que é uma perspectiva de cada um, que é algo assim, que tem gente que se encontra mais com a parte da história, tem gente que se encontra mais com outra parte, que a gente tem que pegar a universidade, que ela nos dá as palavras-chave
e seguir a partir disso. E que se a gente tiver que desobedecer, a gente que desobedeça mesmo. O cinema francês, ele tá fora do circuito clássico americano, do circuito blockbuster americano, mas ainda assim os filmes que ele produz são muito reconhecidos. E aqui no Brasil há muito essa linha, existem duas vertentes muito claras de cinema blockbuster e cinema não blockbuster. Como trabalhar esses dois pontos, assim, que foi o caso, como ele vê esse processo do filme dele ter alcançado esse circuito que teoricamente não entraria. Ben, en fait, c'est une position qui est très compliquée à tenir, en fait, d'essayer de faire des films originaux, mais d'essayer quand même que ce soit des films qui marchent, quoi. Moi, j'essaie de faire des films en pensant toujours au public. Je ne fais pas des films pour les critiques de cinéma, je fais des films pour le public, mais j'essaie quand même qu'ils soient originaux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais j'essaie d'avoir cette ligne-là, mais elle est très compliquée à voir. C'est très délicat, quoi. Et, je pense que ça va l'être de plus en plus, donc, mais je vais essayer de continuer. Ele disse que é uma coisa muito complicada, uma situação realmente delicada, porque ele tenta fazer o cinema assim, tanto para ser algo rentável, mas também para ser algo original, que isso existe assim, independente de quem seja, mas que ele tenta porque ele quer fazer o cinema das duas maneiras, ele quer ser rentável, mas ele também quer fazer algo original, e que tem vezes que isso funciona e tem vezes que isso infelizmente não funciona. Mas que é algo assim, que você tem que manter a linha, apesar dela ser delicada, é algo que ele tenta manter. Por que ele escolheu fazer cinema? En fait, moi je suis né à un moment où le cinéma était... Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de vidéo, j'avais même pas la télé, donc il fallait aller au cinéma pour voir les films. Et donc les films étaient quelque chose d'important à l'époque. Et maintenant, ça l'est beaucoup moins dans la vie des gens, mais à l'époque c'était important. Donc je crois que j'ai été attiré par cette manière de raconter que je trouvais très hypnotique. Et j'avais envie de faire partie de cette manière-là de raconter. Après, il ne suffit pas de le vouloir, il faut beaucoup de chance pour arriver à pouvoir faire des films, parce que ça coûte de l'argent, c'est pas comme écrire un livre ou faire de la peinture. Et donc j'ai tenté le coup, j'ai essayé et voilà, j'ai eu la chance que ça marche. Ele disse que na época dele era algo assim realmente novo, porque você não tinha internet, você não tinha vídeo, às vezes até para assistir a televisão você tinha que ir ao cinema para fazer isso. Nossa. Mas ele disse assim que era algo que ele realmente queria fazer parte, ele queria fazer parte dessa maneira de contar a história através do cinema. Eu também. E que assim, é algo que infelizmente é na sorte, porque é algo que custa dinheiro, ele sabe que isso custa dinheiro, mas que ele sabe que é na sorte e que vocês também podem ter sorte. Tomara. Fala um pouquinho agora pra gente do Formidável, o que ele espera do filme, o que a gente pode encontrar no filme O filme está aqui no Festival do Rio, né? É um filme pela Imovision aqui no Brasil, tá? E é um dos grandes destaques do Festival do Rio. Vous allez voir un film, j'espère, original, qui est une belle histoire d'amour et en même temps qui est avec des moments, je crois, drôles, marrants. Et donc voilà, c'est aussi un film qui parle de politique et qui parle d'amour et qui parle de cinema. Ele disse que a gente pode esperar por um filme que ele espera que a gente considere original, que é um filme de uma história de amor, que é um filme que ele tem momentos engraçados, momentos irônicos, que é um filme que também fala que é um tanto político, mas que é uma história de amor no fim das contas. Uma história de amor. Então é É isso. isso. Nós agradecemos. Thank you. Tchau, gente. Então foi isso, né? Até a próxima. Esse foi o nosso vídeo. Tchau. Tchau, tchau.